Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Eu vou abrir esse episódio agradecendo aí, porque o episódio anterior foi incrivelmente bem. Muito obrigado a todos que acompanharam. E foi também um episódio especial que a gente gravou, eu e o Davi, né? Juntos em Tóquio, com o Van Depp ajudando a mediar o papo. Foi uma oportunidade bem legal. Daí a gente, em função do retorno, né, de Tóquio, e o Davi voltando pro Brasil, eu voltando pro Canadá, a gente não conseguiu gravar, pulamos uma semaninha, tudo bem com isso, né? E aí estamos de volta agora, então. A gente vai falar nesse episódio sobre o retorno do Twitter ao Brasil, né? Então, o Davi retornou pro Brasil, assim como o Twitter. Boa. Estamos só esperando eu voltar. E a gente vai comentar também por que decidimos não ir pra Brasil Game Show. E temos algumas outras coisinhas pra comentar também ao longo do episódio. Fiquem até o fim pra saber de tudo que vamos falar. Boa, isso, começando mais um episódio do The Byte, falando de X, ou do nosso antigo Twitter. A plataforma aí do Elon Musk foi liberada no Brasil recentemente, depois de um bloqueio de praticamente 40 dias determinados aí pelo Supremo Tribunal Federal, né, ou pelo nosso STF, por falta de moderação de discurso de ódio na plataforma, né, durante aí vários meses, e também pela falta de pagamento de uma multa na bagatela de mais de 30 milhões de reais. Mas, com tudo pago, tudo resolvido, Xandão foi lá e permitiu, né, liberou a plataforma. E aí eu queria impressões iniciais sobre esse assunto. Van Depp, o que você achou aí da liberação do Twitter no Brasil? Foram o quê? 40 dias sem, né? Eu acho que é importante e interessante a gente discutir aqui, né, a sensação. O Edu que disse já que não estava usando tanto, não teve bloqueio, você também... Você pôde usar no Japão e aí teve o Threads, né? Inclusive falar o que aconteceu com o Blue Sky, Threads, né? Se são alternativas que vão continuar ou não. Eu achei interessante até, eu sempre falo de estudos sociológicos, assim, né? Foi bom um detox, assim, porque para mim tava um ambiente muito tenso mesmo, assim, meio tóxico, né? Ainda mais com as eleições americanas, e tivemos eleições aqui no Brasil também. Sabe, tá um momento muito específico de fake news, de, não sei, pelo menos o algoritmo que fica me mostrando não é algo que eu necessariamente estou interessado, não consigo entender o algoritmo do Twitter nesse momento. Assim, sobre o bloqueio, teve até gente que falou, por que vocês não comentaram? Muitas vezes foi pelo time, né, que a gente não sabia se ia ser bloqueado, a gente gravou e até saiu o episódio, até alguma notícia, então foi mais por isso. Eu acho que houve uma má vontade, nesse caso, dos dois lados para resolver o problema né, que estava acontecendo, mas sim, uma empresa tem que ter um representante legal nesse país. A gente fala das bets, né, recentemente 600 bets foi anunciado que vão parar de operar porque não tem esse representante legal, porque não está legalizado no país. Então, se você não tem como notificar uma empresa de algo, e você não pode olhar para as leis e a Constituição brasileira de acordo com a Constituição americana. A gente tem outras leis aqui, eu acho que melhores, inclusive, nesse sentido. Tá? Então, só queria deixar isso de cara e deixar de lado para a gente poder discutir essa parte. Queria também saber do chat como que foi, né? Porque até esse começo, né, o engajamento está alto, as brincadeiras, parece uma volta às aulas, sabe? Quando você volta às aulas, aquele primeiro dia tá todo mundo meio na zoeira, fazendo uma piadinha. E tá um momento interessante, cara, mas eu vou passar pro Edu antes de falar mais, né? O que você achou dessa história toda, Edu? Eu achei que, assim, foi algo muito esquisito, né? Tipo, parecia a briga de duas crianças mimadas, mas no caso a gente tava falando de adultos com muito poder na mão. E eu concordo contigo também que se uma empresa quer operar no Brasil, ela precisa sim ter um representante no país e ela precisa seguir as leis locais, né? O americano, ele costuma querer que o mundo siga o que ele acha que é certo e o que ele considera lei, mas não é assim que funciona. Cada país tem as suas leis, você precisa respeitar, concordando ou não, né? No fim das contas, assim, o Twitter eu acho uma plataforma horrorosa, eu acho que ela sempre foi mal administrada e hoje pra mim tá ainda pior, é muito mal frequentada.
é uma plataforma que estimula o discurso de ódio e a polemização. Pra mim não mudou muita coisa porque eu já não vinha usando quase o Twitter, mas o fato do Twitter ter ficado fora do ar me fez usar um pouquinho mais o Threads. E eu achei o Threads um ambiente bem mais agradável, bem mais saudável, apesar de eu achar o algoritmo do Threads bem ruim. Eu achei legal de usar o Threads para eu engajar com a minha comunidade, mas para eu olhar a timeline, eu achei bem fraco. O que eu senti é que, assim, no Threads, como a maioria das pessoas que usam estão usando ali nome real, foto e tal, é um perfil linkado com o Instagram, também isso estimula as pessoas a não serem lunáticas que nem elas são no Twitter, né? Mas assim, no fim das contas não muda nada a minha vida, né? Tipo, o que aconteceu é que eu descobri que eu consigo fazer posts no Threads, onde eu tenho muito menos seguidor que o Twitter e tem um alcance muito melhor. Então, serviu pra eu ver que, tipo, eu posso usar ainda menos o Twitter. Faz menos falta ainda do que eu pensava, aquela porcaria. Assim, eu já tenho uma visão um pouco mais otimista do que o Edu, mais positiva a respeito do Twitter. Eu concordo com tudo que ele falou, o Twitter sim pode ser mal frequentado, o algoritmo às vezes coloca a gente perante discursos de ódio se a gente não cuidar, né, não atentar em ir lá e colocar nas informações do algoritmo de que você não tem interesse disso, de que você quer silenciar essa pessoa e tudo mais, mas ao mesmo tempo o Twitter, pra mim, ao longo dos anos, assim, eu que tô na plataforma praticamente desde o começo dela, eu senti que eu fui meio que domando o Twitter, sabe? Gradualmente. Então, hoje, o Twitter é, pra mim, uma fonte de informação muito interessante. Continua sendo, especialmente agora que voltou. Tanto porque eu consigo acessar pontos de vista diferentes ali dentro, se a gente faz uso do algoritmo da maneira correta e faz as configurações que a gente tem que fazer para evitar ver coisa que a gente não quer ver ou coisa que não agrega em nada. E também pelo fato de tem muita gente lá que produz conteúdo bacana e isso foi um dos principais problemas do Threads, inclusive. Eu concordo também que o algoritmo do Threads não é tão bom assim, me apresentava muita coisa nova, mas que claramente não tinha nada a ver comigo, às vezes até parecia que era outro usuário com quem ele estava interagindo, era estranho, sabe? Não parecia que não tinha a ver com a navegação minha, nem no Instagram e nem no próprio Threads, algumas contas que apareciam pra mim. Mas principalmente eu senti falta da galera que eu seguia no X, no Twitter, especialmente galera gringa, e que postava muita informação lá e que me ajudava a me tornar um cara mais informado, até para poder trazer conteúdo aqui pro debate para vocês, e que essa galera não migrou pro Threads. Então, assim, eu não usei VPN para acessar o X no Brasil, mas eu lembro que quando eu tava no Japão agora e eu acessei o Twitter de lá, cara, a primeira coisa que apareceu foi exatamente essa galera que eu não seguia no Threads, né? E eu fiquei tipo, putz, que saudade que eu tava sentindo dessas fontes de informação, dessa galera, porque tem muita gente que produz conteúdo no X e faz um trabalho muito bom e que não migrou pra outra plataforma quando o Twitter foi bloqueado, né? Mas e você, Vandep, assim, tipo, como é que tu percebeu essa mudança? E mais até do que isso, você acha que o Threads continua sendo alguma coisa relevante pro brasileiro ou pro mundo como todo, ou vai ficar de fora uma vez que o Twitter voltou a ser o queridinho de todo mundo? Então, cara, se eu falar que eu não senti falta, eu vou mentir. Às vezes eu me pegava clicando lá no aplicativo e ficava loadando e deu uma agonia. E depois que, inclusive, foi liberado, eu me peguei, tipo, entrando lá. E tinha os mesmos tweets há muito tempo, né? Ele ficava lá, eu, vou ver no 4G. E aí eu falei, por que eu tô meio ansioso? Porque eu acho que é uma forma que a gente se conecta, né? O Twitter, que seja, o X. Você pega as notícias, você acorda, você pode ver... Que nem eu falei, né? Tem muita teoria de conspiração para mim, não sei porque o meu algoritmo. Tem gente agora falando que se controla o clima, né? Que esses furacões estão acontecendo nos Estados Unidos é coisa política e tal. E esses tweets não são derrubados ou não tem nota de comunidade, que inclusive é uma das boas ferramentas que o Twitter tem, essa nota de comunidade. O próprio Elon Musk é sempre desmentido pela própria plataforma, é muito engraçado isso. Mas, assim, não estava no momento legal. Então, por isso eu acho interessante a discussão de foi bom pra gente, fez bem, porque em partes foi, assim. Eu acho que você fazer um detox, né, uma brincadeira, um necessário desafio de ficar off, vamos dizer assim, às vezes é interessante, mas eu me peguei sentindo falta. Sobre o impacto no Brasil, eu acho que vai continuar, cara. Você viu que muita gente mais nova que nós sentiu muita falta, deixou claro que estava sentindo falta. É o lugar onde eles podem falar a própria linguagem, onde a gente já está há muito tempo, né, cara? A gente tem Twitter há 15 anos aí, alguns 10 para entre 15, então tem todo um histórico. Eu mesmo não estava postando muito mais lá. Às vezes eu posto um negócio de esporte que eu gosto, alguma coisa do meu trabalho, sabe? E eu tinha parado de
comentar como eu fiz por grande parte, não fugia de política, de polêmicas, de coisas assim, me posicionava sobre tudo. E hoje em dia, no Twitter de Elon Musk, né, ou no X de Elon Musk, eu prefiro não. Eu fico meio quase, né? Mais Acho que não vale a observando pena do que... essa briga. Não vale a pena comprar essa briga, não vale a pena entrar aqui. E assim, o Threads é interessante, você mesmo falou no nosso grupo. Pô, cara, eu gostei do Threads. Eu falei, porque tinha muito brasileiro lá, né? Então, como que tá o Threads hoje? Como que tá o Blue Sky hoje da publicação desse episódio? As pessoas estão usando muito lá? Eu acho que não. Eu acho que tem gente que talvez vá tentar segurar a barra um pouco, mas eu não tinha o Blue Sky nem o Threads instalado antes do Twitter. Eu instalei os dois, cara, mas não é o mesmo. Vocês falaram no algoritmo do Threads, é muito estranho, cara. É muito estranho mesmo, assim, tipo, não é fake news que nem o X, mas é muito aleatório, né? Então, um negócio engraçado que eu achei, cara, eu já falei aqui que eu sou uma mula, né, apesar de tudo, e paguei o Twitter. E a renovação foi nesse período fora. Eles ficaram me cobrando, tentando me cobrar, assim, sem parar. Foi tipo... uns 10, 15 lembretes de cobrança em 5 dias, vamos dizer assim, ou em uma semana. Ficava, unsuccessful. Falei, pô, mas vocês não estão operando no meu país, vocês vão me cobrar, mesmo se meu... Ainda bem que eu botei um cartão temporário lá, porque senão eu teria renovado, cara. E eu não queria renovar, não tava usando, eu não podia nem entrar pra falar não. Então foi meio engraçado. Eles, assim, incansavelmente, cara, eles estavam tentando me cobrar. O que só assim, mostra o nível de incompetência da plataforma. Mas é isso, eu tô falando que são mínimo 10 e-mails, tá? Tipo, em um período curto, cara. Eu falando, pô, mas vocês não operam legalmente aqui, vocês querem me cobrar e eu não posso estar usando, então, né? E aí não aumentou o valor, né? Porque quando eu paguei era para não ter ad nenhum. Aí depois é Premium Plus, né? Que tá mais de R$1.200 um ano, tá ligado? Se você não quer ver nenhum ad lá no Twitter. Aí eu falei, não. Então não sei se eu vou renovar um plano mais barato ou vou deixar quieto. Mas aqui é muito... Uma coisa que a gente não fala quando a gente fala de Twitter aqui, não sei se o Edu ou vocês reparam nisso. Os ads são muito ruins. A gente fala de Elon Musk, né? Que inclusive o que aconteceu, eu sei que vocês não querem entrar muito na parte política, tudo bem, ou podemos, mas é pressão de acionista, né? O bilionário quer falar que manda em tudo, o Edu falou das regras dos Estados Unidos, é pressão de acionista, cara. Tipo, isso aqui tem que operar nesse mercado gigantesco que é o Brasil, onde tem engajamento alto. Foi por isso que cedeu, porque eles cederam absolutamente tudo, né? Corretamente. Ainda bem que o ego dele não tá nesse nível, que ele falou, tá, beleza, né? Vamos ter um pouco de consciência aqui. E os ads lá é tudo cripto, é tudo golpe, é horrível. Uma das razões é que eu fico deprimido de ver. Não tem uma marca que eu vejo grande fazendo ad lá. Não sei se vocês tiveram a mesma experiência ou vocês repararam nisso. Não. Pra mim, é isso que eu falei, assim, eu uso muito, acho que uma das ferramentas que eu mais uso no Twitter, mais até do que é de seguir alguém ou de bloquear, é a ferramenta de clicar nos botõezinhos, né, aqueles 3 botõezinhos ali de opções, e colocar, tipo, isso não me interessa, ou então deixar de seguir. Mas o que eu noto, é que quando eu vou tirando alguns ads que aparecem pra mim, e o Twitter permite, né, que você remova e tudo mais, os outros ads que aparecem, naquela tentativa e erro, nem que seja, acabam sendo ads mais interessantes. Então, assim, aparece muita coisa de ciência pra mim, aparece muita coisa de tecnologia, muita coisa de startup, e aí acaba funcionando. Eu acho, inclusive, que esse é o grande lance do Twitter, assim, se você sabe domar a plataforma, se você sabe mexer, dá trabalho, mas dá pra ficar um negócio ali são, entendeu? Agora, isso que você falou também é muito importante, e eu tô dizendo tudo isso do ponto de vista mais passivo, né, ou seja, eu não produzo tanto conteúdo assim no Twitter, eu tô mais ali consumindo conteúdo. Uma vez que eu comece a postar alguma coisa e comece a expor o meu pensamento, pode ser que o hate comece a vir, a polarização comece a acontecer, então aí pode ser que gere um problema. Então eu acho que até, como o Edu mesmo fala, para criadores de conteúdo, o Twitter não seja tão bom assim. Talvez o Threads fosse até um pouco mais pacífico, né? Beleza, não tem tanto engajamento às vezes, tudo, mas pelo menos não tem tanto hate, né? O Twitter, ele é uma coisa mais, sei lá, mais pegando fogo, né? Mais a flor da pele e tal. Eu vou dar um exemplo interessante aqui pra você. Você tava comigo quando eu dei entrevista pra IGN Brasil, lá em Tóquio, falando do PlayStation 5 Pro, né? Que eu falei claramente, o que eu vou falar não invalida que eu disse no passado de que considero desnecessário, até mesmo desrespeitoso, mas em termos de tecnologia, eu elogiei a plataforma, né? Sim. E aí, obviamente que tentaram desvirtuar isso, e aí eu reparei que no Threads, vê um lunático lá que ele tentou inventar essas teorias da conspiração com isso aí. Se fosse no Twitter, ia entrar um monte de gente estimulando o cara. No Threads,
a galera, tipo, entrou batendo no cara, falando qual foi o que o Edu tá... O Edu claramente tá concordando que a tecnologia é legal sem invalidar o ponto inicial dele. Então, eu não consigo nunca imaginar no Twitter de tentarem, tipo... A maioria das pessoas bater de frente com o lunático que tenta ganhar view com base em polêmica ou batendo em criadores que são maiores, sabe? Por isso que eu acho que assim, a gente pode estar vendo nesse mercado de redes sociais, microblogs, né, estilo Twitter, Threads e tal, aquela regra do marketing, né, de que a gente tem geralmente sempre 3, né, top 3, assim, de todos os mercados, com o primeiro e o segundo lugar fixos e o terceiro meio que variando, né, o caso de Coca-Cola, Pepsi e qualquer outra. Talvez nesse mercado agora de redes sociais a gente tenha o X e o Threads, e o terceiro lugar sendo o Blue Sky ou então qualquer outra novidade, né, o Ku lá que apareceu lá da Índia, né, durante o tempo. O meu cu é verificado. O teu cu é verificado. Não, pois é, exato. Então talvez seja o cara preparado já pra caso a gente troque do cu pro outro. Mas enfim. E aí eu queria saber o que tu acha, Vandep. Tipo assim, o Threads tem espaço tentando ser esse Twitter mais friendly, mais amigável ou não? Cara, eu quero ver, né, as consequências disso, mas eu acho que vai ter uma desbandada como aconteceu quando lançou, porque o Threads, de fato, cara, quando você abre ele, parece que é mais agradável. Até que o Azinho, o arrobazinho no Threads, quando tá, né, refreshing lá a timeline e tal. Refreshing a timeline. Eu não falei que nem você, Call of Duty. Eu falei refresh a timeline. Eu falei brasileirado. Meu inglês é brasileirado. Entendi. Refrescando, não, como que fala? Atualizando a timeline, tá bom? Refrescando. Refrescando é o pior de tudo. Não, agora não. Eu preciso fazer uma pausa agora que o Davi em Tóquio me diz do nada. Eu acho que eu preciso de um refresco. Eu falei, cara, quem fala assim, velho? Sim. Quem pede um refresco? É tipo você chamar policial de o tira. O tira. Não existe isso. Só existe no contexto de TV, de dublagem. Eu falo refresco. Não, mas não me lembro. Eu acho que o Threads tem uma vibe de começo de Twitter, assim, sabe? Quase meio inocente, entre aspas. Mas o Twitter é o fervo, cara. Não tem jeito, eu acho que as pessoas estão lá, elas estão acostumadas. É difícil, eu acho, inclusive, de uma rede social se desbandar totalmente. Eu me lembro, né, a gente da nossa geração usou o Orkut desenfreadamente, vamos dizer assim, né? Tinha a fase que só podia 12 fotos. Era uma coisa quase mais inocente, né? Apaga o scrap, leio e apaga o scrap. Eu fui um dos poucos que não apagava o scrap, eu nunca entendi essas modinhas. Aí tinha as comunidades que, eu odeio segunda-feira, tá ligado? Tinha umas coisas meio bestas, assim, né? Tipo, então era uma fase mais inocente da internet. Agora, parece que ela tá tomada por pessoas ruins. E o Twitter, assim, é quase que incentivado, né? Quando você vai monetizar engajamento nesse sentido, a criação de conteúdo, que inclusive um dos tweets que mais me incomoda é esse assunto aqui, vamos lá, rola thread, entendeu? Algum negócio assim, tipo, parece que é tudo feito esses padrões, para ter engajamento. Né? Ou pega um negócio muito óbvio, sabe? Esse negócio do feijão em cima ou embaixo, sabe? Discussões que já cansaram, tá ligado? Mas por que você tá me mostrando isso? Eu não tô nem aí, bota o feijão. Eu não sei se eu falo bolacha, eu não sei se eu falo biscoito, eu não sei se eu como feijão em cima, eu não tô nem aí, assim. É que eu acho que tem uma discussão maior, desculpa te interromper, é que eu acho que tem uma discussão maior hoje em dia em você usar uma rede social pra se entreter, pra se informar, ou você usar pra irritar, né? Pra crescer, pra ganhar dinheiro. Eu particularmente uso o Twitter hoje pra me informar, né? Pra melhorar, por exemplo, o meu trabalho aqui no Debate, as aulas que eu dou e tudo. É uma fonte de informação. Mas é claro que tem gente por aí, por exemplo, um dos caras que eu sei que é o Daniel Rin, né? Inclusive um salve aí pra ele, que é um cara que sempre traz informação a respeito de Nintendo e muito desconto de loja e tudo mais. Ele é um cara que usa o Twitter pra trabalhar, né? Tipo assim, ele ganha dinheiro através de marketing de afiliados, se eu não me engano, e tudo. Então assim, ele usa pra renda, beleza. Mas eu vejo uma galera que usa também com esse intuito de trabalho, mas que força muita barra. Aconteceu muito no Twitter lá atrás, aí eu comecei a bloquear essa galera, silenciar essa galera, e isso foi muito a tônica do Threads. Muito, tipo assim, a galera ali com poucos inscritos, poucos seguidores, em vez de querer aproveitar a plataforma ou tentar sentir a plataforma, pegava as mesmas técnicas de criar fio,
de farmar engajamento lá do Twitter, que ficaram cansadas e que o algoritmo meio que bloqueava um pouquinho e trouxeram pro Threads. Acho que até tem um tweet não, um post, um Threads, um fio, do CEO do Threads falando sobre isso, de que ele já estava começando a perceber muita gente fazendo postagem para engajamento, para bait, e que ele ia estar começando a combater isso no Threads, né? Uma das vantagens do Threads em relação ao Twitter é exatamente a moderação, né? Mas, ao mesmo tempo, uma das vantagens do Twitter que eu não vi o Threads desenvolver e que eu acho que ele deveria ter desenvolvido, até para ganhar uma preferência maior minha e de outras pessoas também, eram as notas da comunidade, cara. Eu acho esse uma feature muito legal que o Twitter traz. Não é perfeita, não funciona sempre, mas como você mesmo disse, né, Vandep? O próprio Elon Musk, que é o dono da plataforma, vira e mexe, é alvo das correções das notas da comunidade. Então, assim, me assusta não ter isso no Threads até hoje. Um maluco, tipo, um perfil minúsculo, o maluco quis implicar comigo e era algo em relação a tipo de mídia, Blu-ray, eu não lembro exatamente. Eu sei que assim, o maluco falou uma baita de uma besteira pra mim no Twitter. Eu dei um quote RT nele falando, tipo, você tá errado por isso. E aí o tweet do maluco tomou uma nota da comunidade, tá ligado? E eu achei incrível, assim. É porque o cara falou, assim, numa frase de 20 palavras, 3, 4 coisas super erradas, tá ligado? A nota de comunidade é, com certeza, um alento dentro de tanta fake news no X, cara. É um negócio, assim, que... E muitas vezes a nota de comunidade é meio sarcástica, saca? Tipo, alguém afirmando... não, eles conseguem controlar o clima, viu? Esses furacões são ativados, projeto HARP, cara. É nesse nível, as pessoas estão acreditando absolutamente tudo. E isso que a gente tem visto também, aconteceu nas eleições aqui em São Paulo, sabe? As pessoas dropam uma fake news que sabem que vão ser desmentidas no mesmo dia, provavelmente. Mas a pessoa dropa fake news porque ela espalha com mais facilidade do que ela desmentida. Então, não importa se você sabe que é fake. Se você bota isso no mundo, ela já vai ter, talvez, o efeito, pelo menos mínimo, que você queira, entendeu? Talvez eles demorem para se desmerecer, mas... quer desmentir, mas, cara, é muito ruim, mas eu tô animado com a volta, cara, que nem eu falei, foi uma sensação meio de volta às aulas, assim, meio zoeira, todo mundo querendo engajamento, fazendo uma piadinha meio boba, sabe? É engraçado observar o comportamento das pessoas, mas queria saber do chat também, se vocês curtiram, se vocês usaram, se vocês usaram com VPN ou não precisa falar, mas, né, como que foi a experiência de vocês aí? Galera, partiu então para o Boletim Nuvem. Agradecemos aqui a Nuvem pelo patrocínio, grande parceira aqui do The Byte, parceira também do canal BRKS Edu. Para quem não conhece, a Nuvem é uma publisher brasileira e ela também vende chaves e gift cards, é uma revendedora oficial. Recomendamos muito. E se você é criador de conteúdo, ela tem aí alguns programas para criadores de conteúdo, beleza? Então corre atrás que vale a pena. Enfim, Brasil Game Show. Davi, fala. Pois é, BGS, que para quem tá ouvindo e assistindo a esse episódio do debate já aconteceu, né? Aconteceu semana passada, mas enquanto a gente tá gravando, está acontecendo, né? Inclusive, se tem um motivo da gente estar gravando o debate essa semana, é pelo fato de a gente não estar na BGS. A gente não tá lá, senão talvez não desse tempo, a não ser que a gente gravasse lá nos estúdios do pessoal que tá lá, inclusive o pessoal do Flow tá lá, um salve pra galera do Flow, que a gente encontrou também lá na Tokyo Game Show. Não sei como é que eles aguentam, não sei como é que tem pique. O Fênix eu acho que é movido a sei lá que tipo de energia nuclear, porque o cara tá lá, tava em Tóquio com a gente e tá lá agora na BGS, né? Um salvo pro Fênix aí, pro resto da galera, Cardoso, Luiz e tal. Mas o fato é que a BGS tá acontecendo, o Brasil Game Show, pra quem não sabe, a BGS tá completando 15 anos, inclusive, nessa edição. Mas a gente não tá lá, né? E a gente não tá lá, eu, o Vandep, o Edu. O Vandep tem alguns criadores que ele tá agenciando que estão lá, né, participando do evento também. Mas nós aqui, em geral, não estamos lá e não estamos lá por escolha, né? Por escolha própria. Já vem sendo algo que a gente vem maturando há algum tempo, né? Essa nossa opinião a respeito da BGS, do status da BGS hoje em dia. E para esse ano não fez sentido, apesar de eu ter ido para as últimas 3. Inclusive na última BGS tive uma experiência muito interessante que foi produzir um conteúdo do canal do Edu sem o Edu lá, né? Fazendo aí um overview dos jogos indie que estavam lá e do evento como um todo, os stands e tudo. Então, assim, foi uma experiência bacana no passado, mas que esse ano a gente não repetiu. E não repetiu por talvez não achar que a BGS esteja tão bem assim nos últimos anos. Como é que tu enxerga esse histórico aí, Edu, da BGS e Vandep logo em seguida também? Bom, eu tenho um carinho enorme pela BGS, pela história que eu tive com a BGS, porque foi o primeiro evento de games que eu fui na vida.
Minha primeira BGS eu morava no Brasil ainda, foi a que teve no Rio de Janeiro, a última que teve no Rio de Janeiro, 2011, que eu fui inclusive com o MX Digan, que voltou a produzir conteúdo no YouTube, aliás, eu fiquei bem feliz com isso, segue amigo meu até hoje. E aí eu fui na 2012, depois acho que eu voltei pra 2015, eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, eu fui em muitas BGS. E pra mim era um evento legal porque era um evento assim de games mesmo, era a oportunidade de no Brasil a gente testar jogo antes do lançamento. O próprio Van Depp, eu testei com ele Call of Duty lá. Em 2013, a gente falou disso, a gente capturou gameplay antes da feira começar. Desculpa, só pra te interromper, a gente tinha essas oportunidades, né? Esse tipo de nível de oportunidade de games mesmo. Sim, não, e eu lembro de coisas emocionantes que eu testei por lá, tipo Far Cry 4 eu testei antes do lançamento, podendo capturar gameplay. Eu joguei Sekiro em BGS antes do lançamento, Final Fantasy VII Remake. A Ubisoft era muito boa de levar jogo pra BGS, né? Ainda mais que, historicamente, quando ela tava levando o jogo antes do lançamento pra BGS, ela tava forte como publisher, né? A Capcom também fez um trabalho muito legal já historicamente em BGS. Era muito doido a gente ver na BGS, no stand da Warner, teve um ano junto Street Fighter e Mortal Kombat, porque na época ela tava com as duas propriedades pro Brasil, que era muito doido. Então, assim, é um evento que ele era muito legal, mas eu achei que ele foi se desvirtuando, assim. Ele foi deixando de ser um evento de games e virou um evento de comunidade, assim, muito focado em criador de conteúdo. Eu acho legal um evento de games ter presença de criadores. Não um evento de games deixar de ter games para dar ênfase em criadores, né? E começou a ter muita questão de loja, produto, serviços que empresas querem que tenham apelo com games, mas que não são necessariamente games. Edu, eu discordo do negócio que você falou, que muita gente fala. A BGS não é um evento para criador de conteúdo. Talvez já foi, tá? Mas criador de conteúdo, eu posso dizer aqui, como um agente que está, né, ativo nesse, vamos dizer assim, nesse mercado, é difícil até. Mas eu posso dizer que não é um evento para criador de conteúdo, até porque a partir de 2022 as plataformas de conteúdo não estão mais lá. YouTube, Twitch, TikTok. A dificuldade de acesso para conseguir credencial. Eu conheço o caso, tá? Esse ano, de gente que teve a credencial aprovada, impressa e 2 dias antes do evento, cancelada. Eu vou contar um negócio aqui que eu não conto muito em off das minhas negociações com a BGS. Tá? Isso aqui tudo bem, porque não é nada segredo, não tem nada muito errado, tá? E também não estou comentando por outras agências. A BGS, ano passado e esse ano, quis firmar uma parceria com a minha agência. Basicamente, o que eles queriam em troca era uma divulgação enorme, presença em palco, presença em meet and greet, né? E vou ser sincero, sem um valor. Eles não pagam, pelo menos para mim e muitos que eu converso também, mas eu não sei como é o trato de cada agência, eu falo apenas pelo meu trabalho. E em troca você consegue sim uma credencial, a logo da minha agência está exposta lá num panfleto deles, um negócio assim. Mas, pelo menos para o tipo de criador de conteúdo que eu trabalho, não faz sentido. Primeiro porque quase ninguém está afim de ir. Eu falei pro Funk, e aí, vai vir para a BGS? Não. O Max veio por 2 dias, o Kogu não. Quase todo mundo, cara. Eu vou com... A gente está gravando, eu não fui na BGS ainda, mas eu vou um dia. Por quê? Porque aí sim a gente está sendo pago. Eu trabalho com criador de conteúdo, é embaixador de uma marca, a gente vai lá fazer uma ação. Legal, bom, vai ser para isso. Mas se não for isso, não faz sentido. Por quê? Porque eu vou basicamente dar... Eu vou falar para vocês o equivalente a centenas de milhares de reais em entregas, em troca de credencial de expositor, que é muito legal, tá? Então, dependendo, isso faz sentido. Eu acho que o Edu já fez uma parceria dessas, até para ter credencial para a equipe, fez um bate-papo com o Davi, né? Vocês foram lá. Mas isso é um negócio mais, né? E eu vou chegar o quê? Pro Funk, Funk, você nem vai para a BGS, mas você faz uns 3 stories para divulgar, para comprar, e você vai se associar oficialmente à feira. E eu preferi não, cara. Eu consigo credencial de outras formas, por mais que eu vou ser bem sério que eles também dificultaram um pouco. Não vai firmar credencial, não é toma aqui uma VIP e é isso. Eu tive que ir atrás nos meus contatos e conseguir. Então isso me frustra muito, entendeu? Eu discordo plenamente que é um evento para criador de conteúdo. Não tem o que fazer, cara. É um evento onde tem muita marca de periférico, tem umas marcas não endêmicas, se não me engano, esse ano tem Tortuguita, parabéns, legal.
mas não tem mais Sou o que fã fazer. de Tortuguitas, não tem no Canadá, mas se quiser fazer publi, vamos aí. É mais barato Paga comigo nós. do que fazer stand na BGS aí, mano. Vamos, a gente come aqui, a gente faz tudo. Eu tô comendo açúcar, mas depois a gente faz. A BGS de 2012 foi um negócio maluco, porque foi a primeira BGS de gamer de YouTube. A BGS não tinha ideia o que os esperava. Eu conheci o Edu lá, todo mundo, muita gente se conheceu. O Edu falou que foi com o Diga em outro evento, mas a maioria, imagina, ele conheceu por lá. Então foi um negócio muito forte. Eu me lembro o Venom, no auge do Minecraft, ele tendo que pegar segurança, e a BGS não está preparada para isso. Não dá nem para culpá-los, vamos dizer, né? Mas ele é assustado, cara. Eu vendo um público correndo atrás dele, uma massa, um volume de gente correndo. E a BGS virou basicamente de criador de conteúdo a partir dali. Só que a Activision sempre teve stand, a gente capturou gameplay. Você podia jogar o COD numa época que não tinha beta de COD. Então você ia jogar o COD, que a gente produzia conteúdo desse jogo, pela primeira vez numa BGS. Isso era um negócio mágico. Você tinha Xbox e PlayStation frente a frente, com stands enormes. Então eu era um cara que ia 5 dias com meus amigos, sabe? Eu ia lá, encontrava meio-dia e ficava andando na feira, andava na feira. Hoje em dia, eu vejo o Bruno Hatak, um agencil, tá fazendo isso. Ele falou, cara, tô aqui no stand da Tortuguita, tá ligado? Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que fazer, tá ligado? Tem pouca coisa a fazer. Vai comer chocolate, que é gostoso. Eu não quis... Eu sei que eu falei bastante aqui, cara, mas é que a partir de 2018, né... Eu acho que tem uma queda, porque também tem pandemia, 2022 voltou com força. Mas eu fiz stand, o Edu falou 2015, Azubo, tem lá, Edu e Mítico no nosso stand lá da Azubo, bombando, vou ver se eu acho essas fotos também. A gente foi o stand mais visitado, 2018 eu fiz com a Mixer também, aquele negócio de todo dia, você chega meio-dia, 10 da noite, é muito cansativo, mas era gratificante. Hoje em dia, cara, eu ia num dia de imprensa, falei, não, eu vou ficar aqui em casa, tá chovendo, tá trânsito, eu tô com uma cachorrinha aqui em casa, eu vou ficar cuidando dela. Pessoalmente, valeu mais a pena, desculpa, Davi. Não, eu tava pensando assim, deve ter muita gente escutando o nosso papo aqui agora, assistindo a gente, pensando assim, cara, mas pra que serve um evento de games hoje em dia, né? Antigamente vocês falaram isso sobre um monte de acessos exclusivos que vocês tiveram lá no começo de BGS, porque antigamente era assim que uma marca conseguia aproximar criadores de conteúdos exclusivos, já que a gente não tinha a internet com a banda larga que a gente tem hoje, para poder mandar para ti uma chave, ou poder fazer um streaming, né, via Parsec, por exemplo, aí, de um jogo exclusivo, enfim, como aconteceu muito durante a pandemia, apesar de hoje em dia isso ter acontecido pouco. Mas aí, ao mesmo tempo que eu penso assim, tá, será que então o evento de games hoje em dia é mais pro público que joga do que pro público que cria conteúdo, né, já que o cara pode ficar em casa recebendo código e tudo mais? Eu lembro da Tokyo Game Show, né, que eu e o Edu fomos, e uma das coisas que o Edu mencionou lá que me pegou, assim, até hoje eu fico lembrando, apesar de já ter voltado alguns dias, foi que a Tokyo Game Show foi o evento onde ele testou mais jogo. Disparado. Isso é muito doido, porque tem jogo ainda pra ser ofertado em feiras, né? Inclusive jogos em exclusividade, assim, jogos em antecipação, como por exemplo foi o Metal Gear Solid Delta, né? Que a gente nem sabia que ia estar lá, mas estava lá e estavam com várias, digamos assim, vários booths, né? Vários espaços disponíveis para a pessoa poder jogar e tal. Vários outros jogos estavam lá também em caráter de exclusividade, jogos grandes, mas também jogos pequenos, né? Muito jogo indie bacana e tal. Inclusive, um salve pro pessoal da Gamescom Latam, que foi essa parte que mais me impressionou, que era uma área indie muito grande, central no evento. E em comparação à BGS, das últimas lembranças que eu tenho da BGS do ano passado era de como os desenvolvedores indie estavam meio que enxotados assim numa parte, meio que escanteados no evento. Era meio central a Avenida Indie, mas ela era meio que espremida, cara, pela parte de alimentação e o resto dos stands. Eu lembro que até teve muito desenvolvedor que reclamou disso, porque tava quente ali, tinha um cheiro de comida horrível. Então, assim, eu acho que essa reclamação, essa crítica construtiva que a gente tem feito com relação à BGS, não é a não ser de outra coisa, pelo fato da quantidade de games que antigamente tinha, que hoje em dia não tem mais, e do tratamento que era dado aos desenvolvedores indie, principalmente, e que agora não está sendo mais dado tanto assim, né? Não sei no evento que está acontecendo agora, enquanto a gente está gravando, mas eu acredito que a tônica deve ser a mesma. E aos criadores de conteúdo, que não falei, tem gente tendo credencial cancelada, tendo que correr atrás, sabe? Tipo, eu falo pro funk, e aí, cara, vai vir? Ah, mas vão emitir
credencial, aí eu tenho que falar com uma agência que fala, não sei se consigo. Eu falo, tipo, o funk veio os últimos 2 anos, 2022, né, pós-pandemia, tem até uma foto muito fofa, porque o Edu foi lá em casa, o funk sempre fica em casa, e tava os dois tomando um cafezinho pré-Podpah, onde você foi também. Então foi um momento pós-pandemia gostoso pessoalmente, né? Ano passado o funk também veio, a gente foi na festa do YouTube, foi na festa da higiene, então pessoalmente também era muito gostoso de você ver amigos, mas a maioria tá falando, cara, não vou, sabe? Porque o funk, ano passado também, eu vou admitir, a gente tava no Uber, indo pra BGS, ele ia gravar o Flow Games, e falou, cara, não veio mais. Tava tipo um trânsito aqui, eu nunca vi o funk ficar irritado, assim, eu vi o funk ficar bravo, tá ligado? E eles tinham que parar longe, e aí a gente tava atrasado, e o funk é daqueles que dá umas passadas largas gigantes. Vai andar do lado do funk, cara, tu vai ficar em forma, porque ele dá umas passadas largas, o cara faz aquelas maratonas lá, que não tira o pé do chão, fala, o que está acontecendo, tá ligado? E ele ficou muito irritado. Isso aí, o funk faz marcha atlética quando anda. Eu falei, filho... mas aí ele não veio esse ano, eu senti falta de estar com ele, da gente fazer um negocinho, porque, claro, ele tá em casa, a gente vai almoçar junto, a gente chama mais alguém para ir com a gente encontra o Edu num lugar, e eu senti falta. Esse ficou um vaziozinho, vai ter festa da higiene, né? Já deve ter passado, eu não devo ir, talvez, né? Corta para eu lá os stories na festa da higiene, mas eu acho que eu não vou até sair isso aqui. Mas enfim, eu senti falta dessa parte pessoal também, mas todo mundo deu desculpa, eu tenho uma brochada do evento, que inclusive, você mencionou Gamescom, eu tive essa sensação na Gamescom e até na Retrocon, que é menor, né? Mas a gente saiu para comemorar o aniversário do Davi, todo mundo com as suas respectivas. Tava o Holter com a esposa, a Agatha, tava o Kogu com a esposa, a Mia também foi. Então, vocês conheceram, sabe? Uma coisa meio família, assim, né? Meio amigos que se querem conhecer. E a gente fez isso. Na Gamescom foi eu, o Edu, o Alan Zoca e a Maite comer, sabe? Teve vários. A gente foi com o Doug e o Kogu também numa pizzaria do YouTube. Então, teve isso. Eu sinto falta dessa parte pessoal, cara, de estar com meus amigos, com quem eu também trabalho. E a BGS não está nem mais proporcionando isso, eu sinto, sabe? Talvez para um pessoal mais novo, que está muito pilhadão, eu vejo pessoal de 23, 24, mas eu falo, filho, no nosso tempo tinha muita mais coisa para fazer aí, né? Porque o pessoal só vai para ver os amigos, só que cansa, cara. É um ambiente pesado, eu não sei o que é, cara. A Gamescom eu me senti bem lá dentro, mesmo nos dias cheios, eu tive uma sensação boa, a gente passou lá com o pessoal da Nuvem, a gente falou com o pessoal do Kabum, que eu trabalho há muito tempo, tava o Edu, então... Eu sinto essa parte pessoal, tinha esse incentivo também. A BGS não tem mais isso. Falando aí desse assunto de criadores de conteúdo e coisa meio pesada, né? Assuntos meio pesados relacionados à criação de conteúdo e tal. Um negócio que me chocou muito, que a gente trouxe aqui para a pauta do debate dessa semana, é o que está acontecendo também agora, enquanto a gente está gravando, né? Lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, especialmente ali o estado da Flórida, estão passando um perrengue doido por conta do furacão Milton, que é um furacão de proporções gigantescas, que está passando pelo estado, causando bastante estrago por lá, fazendo com que algumas pessoas tenham que evacuar as suas casas. Infelizmente, alguns influenciadores e streamers, em vez de evacuarem as suas casas por conta do furacão Milton, decidiram fazer lives durante a passagem do furacão lá para tentar conseguir algum tipo de hype, algum tipo de clout, algum tipo de audiência exclusiva, porque só eles estariam fazendo stream ali na região, e isso tem chamado muita atenção. Um caso específico, inclusive, disso daí, que é mais bizarro ainda, foi o do streamer chamado Adin Ross, ou Adin Ross, que ele fez, cara, ele lançou um bounty, ele lançou uma recompensa de quase $100 mil para influenciadores digitais que gravassem lives durante o furacão. Tipo assim, incentivando a galera realmente a ir pra rua com o celular, gravando lá, arriscando a própria vida, em troca dessa premiação, que ele depois deu uma desmentida, veja bem, não é assim, e onde ele disse que ele só daria essa premiação para 2 influenciadores digitais, para 2 streamers, e não para todo mundo que se arriscasse, né, de maneira maluca por lá. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam dessa loucura, né? Até porque, eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve algo parecido com isso aqui no Brasil, durante a catástrofe lá do Rio Grande do Sul. Numa vibe mais humanitária, sim, não tanto assim de querer arriscar a vida e tal, até porque aconteceu depois, mas teve criador de conteúdo, teve influenciador indo pra lá, prestar socorro às vítimas, mas também pra fazer live, pra aparecer no Instagram. E também quem fingiu que doou, né? Que nem a gente que fingiu que doou também. Não, eu só penso que pra isso acontecer, você precisa formar um par ali, né? Que é um idiota produzindo e um idiota consumindo. O que eu tenho a dizer sobre isso é que, assim, eu fiquei um pouco fascinado. O TikTok tá muito no negócio do furacão.
sabe? Usando o TikTok. E tem um pessoal que aí eu acho que obviamente é doença mental, porque, por exemplo, a prefeita de Tampa Bay falou: se você ficar na sua casa, você vai morrer. Ela afirmou. O chefe de polícia disse: se você for ficar, escreva o seu nome, sua identidade, data de nascimento em caneta permanente para a gente identificar seu corpo, porque você vai morrer. Então, teve um pessoal que deu uma viajada monstra. Não estou nem falando só do Adrian Ross, que está sempre envolvido em polêmica, um cara que não é uma boa pessoa, mas justamente ele ofereceu para um cara chamado Lieutenant Dan. Para quem não se lembra, Lieutenant Dan é um personagem do Forrest Gump. Lieutenant Dan, quem viu Forrest Gump lembra. Mas tem um cara que se chama Lieutenant Dan que decidiu ficar num barco. Ele é um cara que era morador de rua e tem um barquinho. Ele falou: eu vou ficar aqui, cara, ninguém vai me tirar daqui. Aí eles queriam dar um dinheiro para ele e tal, streamar de lá, mas ele não fez. Mas sim, o Adrian Ross se aproveitou muito e, como sempre, né, recentemente também tivemos o Jack Doherty, que também banido daqui por dirigir, bater a Lamborghini dele a 140 km por hora, mandando mensagem de texto enquanto fazia live, né? Então, volta aquilo que eu sempre comento de... Eu trabalho com criador de conteúdo, mas infelizmente a gente é constantemente afetado por pessoas que tomam decisões inacreditáveis. A gente faz tempo que a gente não cobre aqui a Bet e tal, esses negócios, mas a gente vai voltar, porque teve mais notícias. Mas eu lamento muito que o senso de responsabilidade é zero das pessoas. Não só de responsabilidade, de bom senso, tá ligado? Eu, inclusive, estava vendo a cobertura da CNN e eu vi o Anderson Cooper, né, que é um dos principais nomes, e ele tava lá no meio da tempestade, assim, tava um negócio bizarro, os repórteres, mas são jornalistas, eles têm o aval da prefeitura: ó, se você ficar aqui até esse horário, você vai sofrer, mas você não vai morrer, entendeu? Então fique aqui. Mas um bando de streamer, né, sempre querendo atenção, cara, eu acho que não tem nada benéfico nisso. Infelizmente, um dia vai acontecer uma grande tragédia nesse sentido, cara. Vocês acham que isso tem muito a ver com o formato? Assim, eu me pego muito pensando, eu não sei até que ponto eu sou pessimista demais ou meio hater do formato da mídia, ou se realmente faz sentido isso que eu penso. Porque me chama muito a atenção o quanto esse elemento da live, eu sinto que é uma parada que chama a pessoa pra esse tipo de loucura, sabe? Pra se arriscar, sabe? Pra tentar ser naquele momento, o único que vai estar ali ao vivo, chamando a atenção da galera, e aí naquela curiosidade mórbida, né, da galera que quer ver gente meio que se dar mal, quer ver o cara se acidentar, quer ver o cara ser levado pelo furacão, sei lá, e que se a gente tivesse numa pegada mais à la carte, meio como é o YouTube e tudo, não só focado em lives, talvez houvesse menos incentivo pra esse tipo de conteúdo aparecer, pra esse tipo de gente maluca ficar se arriscando. Vocês pensam nisso ou vocês acham que não, é só o sabor do momento aí? Se você parar pra tentar lembrar das coisas de antes de ter rede social, de antes do YouTube ou início de YouTube, as pessoas já tinham esse fascínio com arriscar a vida, quase morrer. Já tinha produção a respeito disso e era VOD, não era live. As pessoas já tinham essa curiosidade. Eu acho que é um bom ponto que você levantou, Edu, mas eu acho que quase quem fazia esse tipo de vídeo, eles tinham um ímpeto quase que maior, assim. Eles realmente queriam fazer essa parada. Tipo o Jackass, né? Que é a nossa geração. Eu, pelo menos, adoro assistir a Jackass na MTV. Todos os filmes, eu acho que o primeiro filme de Jackass é maravilhoso até hoje. Eles trabalhavam numa revista de skate. Então, a maioria era skatista, que foram se juntando em grupos e que foram gravando umas coisas para eles mesmos, né? E aí na MTV tinha umas limitações, nos filmes não, né? Me lembro quando foi da MTV, que era tudo censurado para, cara, a gente pode fazer o que quiser nos filmes, e foram subindo, mas assim, ninguém nunca morreu fazendo um negócio de jazz. O Steve-O, né, que era o mais maluco, tá sóbrio há 10 anos, super lúcido, super consciente, né? Teve o Ryan Dunn que faleceu justamente porque bebeu e bateu o carro dele, né, a Porsche. Isso tem uns anos. Mas o pessoal do Jackass, né, tipo, ninguém morreu fazendo aquilo. Eles eram responsáveis, entre aspas, né? Teve o próprio Johnny Knoxville, o principal, falou que no último ele teve uma concussão de um touro que bateu nele, que ele fuma um cigarro vendado e vem um touro e dá nele, que ele viu no Tom and Jerry, né? Aí ele falou: não, eu tô com 55 anos, essa aqui eu fiquei 3 meses deprimido, tá ligado? Tipo, porque concussão é um negócio sério, né? Mas eu acho que streamer é aquele negócio de não ter barreira de entrada. O cara tem um celular, uma conexão de uma rede de internet.
eu vou, né, fazer um negócio absurdo. Mas eu acho que, no geral, né, pessoal que a gente falou de Jackass e tal, eles eram um pouco mais responsáveis, mesmo que malucos. E hoje em dia qualquer um pode fazer qualquer dessas coisas. Então, eu fico sempre incomodado porque ele afeta meu trabalho, né? Um Aiden Ross, um Jack Doherty, que são dois idiotas, eles afetam como as pessoas enxergam o Edu da vida, queiram ou não. É inevitável isso. O quanto isso queima a fita de criadores de conteúdo sério, não tá escrito, não. Tipo assim, é bizarro. Falando em quem queima a fita, né? Em quem queima a imagem, quem tá passando por crises e mais crises aí. Não é o Xbox, pessoal. É a Ubisoft. Sim. E pra tentar resolver o problema, a Ubisoft tem chamado a atenção de ninguém menos que a Tencent, né? A gigante chinesa Tencent. Isso por quê? Porque, é o que tudo indica, a Tencent tá negociando a compra da Ubisoft, né, das mãos aí da família Guillemot, que é a família dona de boa parte da Ubisoft ainda, né, das ações. A empresa, a Ubi, ela teve uma queda de mais de 50% das ações dela desde o começo do ano, um negócio bizarro. Tipo assim, 50% das ações é muita grana perdida, né, dentro do mercado financeiro. E a Tencent, essa própria Tencent, a chinesa, ela já é dona de quase 10% das ações da Ubi. E, pelo visto, agora ela tá querendo comprar a empresa como um todo, né? Assim, a empresa por inteiro. Não tem nada de oficial ainda, até porque esses acordos a gente só sabe que estão rolando quando eles se concretizam, mas o fato é que recentemente a Ubisoft tem amargado aí resultados negativos. Há rumores de que o último jogo de Star Wars Outlaws, vendeu cerca de 1 milhão de unidades só, um resultado muito pequeno para um jogo que deve ter custado uma grana, não só de desenvolvimento, mas de licenciamento também, né, da licença de Star Wars. E o Assassin's Creed Shadows, que ia ser, que até tá na Tokyo Game Show e que tava com data de lançamento para esse ano, foi adiado para fevereiro do ano que vem. E muita gente aí, né, insider, tem dito que um dos motivos disso ter acontecido é porque o jogo não estava pronto, o jogo estava realmente precisando passar por mudanças drásticas, tanto que supostamente eram os próprios desenvolvedores dos estúdios da Ubisoft envolvidos com isso que estavam pedindo pelo adiamento do jogo. Ou seja, a Ubi tá numa situação muito complicada. Eu queria saber o que o Edu tá achando desse momento e se vender pra Tencent vai ajudar alguma coisa. Então, a Ubisoft, ela tem um problema de liderança. O problema lá não é das equipes de desenvolvimento, né? Ela é mal liderada, é uma empresa que ela foi, pelo menos na minha visão, pensando tanto em lucro, que foi perdendo a força criativa lá dentro. E os jogos foram ficando cada vez mais homogêneos, né? Meio sem graça, tudo meio parecido demais um com o outro. Então eu não consigo ver como algo negativo a Ubisoft deixar de ser controlada por quem ela é hoje em dia. Eu acho positivo vir uma força externa e aí tem que rever os conceitos de como a empresa tem que funcionar para alguma coisa mudar. Porque eu acho difícil mudar para pior, no caso da Ubisoft. Então eu não acho ruim, não, se isso acontecer. Porque a Ubisoft tem umas propriedades muito legais. Sim. E tem um talento enorme lá dentro. Ela só precisa ser mais bem gerenciada. Você tá falando do Star Wars, né? Que parecia que podia ser um jogo legal, né? Que vocês falaram também completo. O Assassin's Creed adiado, depois as polêmicas. E assim, eu acho que o pessoal às vezes tem um preconceito com a Tencent, até por ser chinesa. E eu trabalho com a Tencent, cara. Eu trabalho bastante até o Arena Breakout, que foi um jogo recente que saiu o FPS deles, até bem avaliado. A gente fez umas campanhas com os streamers. Às vezes é um pouco mais burocrático algumas coisas, mas assim, eu conheço também o pessoal que trabalha, o Fabão tá na Tencent, né? O Fábio Santana. Então, tipo, eles têm bons funcionários, eles trabalham direitinho, você ouve muito menos polêmica. Então, será que eles conseguem botar tudo em ordem na Ubisoft, né? A gente ainda está vendo o que vai acontecer com a Activision e Xbox. Eu, do meu lado, eventualmente posso contar umas mudanças que eu tenho visto também em relação com tanto a Xbox quanto a Activision. Tem mudado aqui no Brasil, com quem que a gente lida, essas coisas. Tem muita indefinição, inclusive, tá? Então, não sei. A Ubisoft não está no bom momento, virou até meme, né? A gente, Ubisoft, então... Sei lá, às vezes uma mudança pode ser bom. O que você acha, Davi? Só para finalizar aí. Eu acho que uma mudança pode ser bom. Eu acho que a Ubisoft está passando por um problema realmente de gestão. Eles têm boas propriedades intelectuais. Eu acho que Assassin's Creed continua sendo uma propriedade intelectual muito forte. Far Cry continua sendo muito forte também. E eu acho até que as propriedades que a Ubisoft criou nos últimos anos
também tem ali um valor muito bacana. Eu vou dar como exemplo aí o The Crew, que eu acho que ali tem um jogo de corrida bacana, que eu acho que poderia evoluir para algo legal, especialmente naquela ideia de um mapa gigantesco que você percorre, um concorrente direto de Forza Horizon. Eu acho que daria certo se fosse mais bem gerido. E também, cara, um jogo que me surpreendeu muito, continua sendo o meu, digamos assim, FPS do ano, a não ser que eu esteja esquecendo algum aqui que me chocou mais ainda, que me pegou mais ainda, que foi o X-Defiant, cara. Gostei muito do jogo. Não é, obviamente, tão bom quanto Call of Duty em vários aspectos, mas uma das coisas que eu tenho gostado muito do X-Defiant, que até Call of Duty agora tá tentando correr atrás do prejuízo, é que X-Defiant é um jogo de primeira pessoa parecido com Call of Duty simples, cara. Simples como era o Call of Duty do passado, entendeu? Free to play, roda liso, tem pra PC, tem pra Xbox, tem pra PlayStation, a conta integra, né? Ou seja, cross-save e tal. Então, assim, fiquei muito, muito satisfeito. E é uma propriedade intelectual nova, cara. E vamos ser honestos, tem pouca empresa de games hoje em dia apostando em propriedade intelectual nova. A maioria tem feito remake, remaster de Deus e o mundo aí, né? A própria Konami, que até tá sendo bem elogiada agora porque Silent Hill 2 lançou bem e o Metal Gear Solid Delta teve um demo bacana na TGS, a gente tá falando de 2 jogos, pô, com sei lá quantos anos, né? Com décadas aí, que a Konami tá tentando trazer de volta. E cadê as novas propriedades intelectuais da Konami, né? Então, assim, eu vejo com bons olhos, quem sabe, até porque a Tencent, como você disse, realmente tem gente boa trabalhando lá, mas ao mesmo tempo, eu não sei, cara, eu fico preocupado se isso aí não pode acabar fazendo a Ubisoft, assim, se desvirtuar ainda mais, já que, querendo ou não, ela vai talvez perder um pouco da essência dela, sendo vendida pra uma outra empresa. E essas compras, as empresas vão tendo mais monopólio, né? Vai ser mais coisa centralizada, mais jogos, entendeu? Mais demissão. Então, uma IP da Ubisoft, quem sabe, o X-Defiant, ele bate com o Arena Breakout, né? Você falou do X-Defiant, teve boas reviews também, boa impressão inicialmente, mas ele também atrasou muito. Sim. A gente ia fazer umas campanhas com a Ubisoft também de X-Defiant, mas aí não, entendeu? Então, vamos ver. Eu não gosto muito também nessa parte de ter vários monopólios ou muita coisa centralizada. Eu acho que parece que o mundo está sendo dominado por 3, 4 empresas, né? E cada vez mais, mas enfim. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não se esqueçam de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, não nos segue, inscreva-se aqui no canal do YouTube, sigam-nos nas redes sociais. Contem aí pra gente o que vocês acharam desse episódio através do campo de comentários. Valeu, galera!